Bom, pessoal, a gente vai ver hoje uma continuação da química de aldeídos e cetonas. Em aulas anteriores, nas últimas aulas, nós já vimos as reações de adição a aldeídos e cetonas. Reação de adição a carbonila. De aldeídos e cetonas. Nesse caso, é a adição de espécies nucleofílicas, bases de Lewis, espécies capazes de doar pares de elétrons, que fazem essa doação, essa adição à carbonila, que se comporta como um sítio eletrofílico devido à diferença de eletronegatividade, a polarização da ligação carbono-oxigênio, tanto a ligação pi quanto a ligação dupla. Então, nós temos, no caso dos aldeídos e cetonas, esse comportamento, onde a região do oxigênio tem uma carga parcial negativa e o carbono carbonílico uma carga parcial positiva, ou seja, esse carbono é um sítio deficiente em elétrons, é um sítio eletrofílico, devido a essa diferença de carga nuclear efetiva entre carbono e oxigênio, em outras palavras, a diferença de eletronegatividade entre esses átomos envolvidos em ligação, fazendo com que haja um dipolo permanente aqui e o carbono da carbonila seja um sítio deficiente em elétrons. Ok? Então, espécies com características de nucleófilo vão fazer a adição com concomitante clivagem da ligação pi, gerando um intermediário que normalmente depois é protonado. Nós vimos a adição de nucleófilos de oxigênio e também a adição de nucleófilos de nitrogênio. Tudo isso aí nós já vimos nas aulas anteriores, ok? Hoje a gente vai continuar falando de adições, mas adições de nucleófilos de carbono. E os nucleófilos de carbono mais importantes em química orgânica são os organometálicos, onde você tem um carbono associado a um metal em uma ligação de caráter iônico. Na verdade, o caráter dessa associação do metal com o carbono, ela vai de iônica até interações do tipo covalente, mas isso com metais mais de raio atômico maior, como chumbo, mercúrio, tálio, onde você tem uma ligação extremamente longa aqui, e aí, no caso desses metais, você tem uma ligação de caráter covalente. Ainda assim, a química desses organometálicos é interessante, mas a gente vai focalizar hoje os organometálicos de magnésio ou lítio, onde você tem ainda um caráter iônico bastante acentuado, um pouco menor do que no caso de sódio ou potássio, mas você tem efetivamente um carbânio, sobre o átomo de carbono, que é mais eletronegativo do que o metal, no caso magnésio ou lítio, acomoda melhor essa carga, e essas reações têm que ser feitas em meio totalmente anidro, com ausência completa de água, e os solventes secos a serem utilizados são esses dois éteres. Esse aqui é o THF, o tetrahidrofurano, esse éter cíclico, ou o éter dietílico, que está aqui com a estrutura mostrada. O meio anidro é importante, a gente já vai ver, mas eu adianto para vocês, já aqui, aproveitando a estrutura desse carbânio desenhado, se eu tenho uma molécula de água no meio, o que vai acontecer? Esse carbânio, esse ânion de carbono, essa espécie extremamente básica que ela é, vai abstrair H+ da molécula de água, formando o quê?
formando o hidrocarboneto correspondente, ou seja, matando o meu organometálico, o meu nucleófilo, e mais o hidróxido do metal que estava aqui como contraíon no organometálico. Isso aqui forma um hidróxido mais o hidrocarboneto correspondente, por isso que a água não pode estar presente no meio. A gente vai falar, como eu disse, dos organolítios e dos organomagnésios. Os compostos organolítio, começando por eles, são preparados de acordo com a equação que está mostrada, um equivalente de um haleto de alquila, haleto orgânico, de alquila ou arila, reage com 2 equivalentes de lítio metálico em meio de éter anidro, gerando o alquil ou aril lítio, mais o sal, o haleto de lítio correspondente, que normalmente precipita no meio. Aqui nós temos um exemplo específico, onde o haleto é o 1, 2, 3, 4, um bromobutano, reagindo com 2 equivalentes de lítio metálico em éter etílico anidro. Importante chamar a atenção para essa questão da necessidade do meio anidro, gerando butilítio e brometo de lítio. Por que o meio anidro é importante? Ora, se eu quero usar esse organometálico para fazer uma reação de adição desse carbônio num eletrófilo, se eu tiver água no meio, o que vai acontecer, gente? O butilítio vai abstrair H+, eu vou formar butano, que é o hidrocarboneto correspondente, 1, 2, 3, 4, que tem um carbono a mais. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou protonar o butilítio, vou formar butano mais hidróxido de lítio. Ou seja, eu estou matando o meu organometálico, eu não vou ter ele disponível para fazer a reação de adição à carbonila, que é o que eu quero fazer subsequentemente. Isso para o caso dos organolítios, e para o caso dos organomagnésios, esses reagentes eles têm nome próprio, né? São reagentes de Grignard, que foi o pesquisador que no início do século passado, um pesquisador francês, François Grignard, ele desenvolveu toda essa química dos organomagnesianos, tá? E em função disso, inclusive, ele ganhou o Nobel de Química em 2012. Esses reagentes de Grignard, de maneira análoga aos organolítios, eles são preparados a partir dos respectivos haletos, reagindo com magnésio metálico, em presença de solvente anidro. E aí eu vou obter os reagentes de Grignard, os organomagnesianos, correspondentes aos haletos de alquila ou arila que eu estou trabalhando aqui no início. Ok? Então, eu vou ter aqui uma carga negativa, é um carbônio, magnésio 2+, eu tenho como contrair um halogeneto, por isso que é um haleto de alquil magnésio, ok? Então, eu tenho aqui, olha, da mesma forma que o aril, eu vou ter uma carga negativa sobre a porção orgânica, um carbônio, magnésio 2+, e o haleto, cloro, bromo e iodo, -1, fazendo aqui, contrabalanceando a carga. Então, eu tenho um haleto de alquil ou aril magnésio. Esse é o popular reagente de Grignard. Então, aqui nessa transparência está de forma mais clara o problema de você ter água no meio. A água é um ácido extremamente... vai ser um ácido forte, porque o organometálico é uma base extremamente poderosa, extremamente forte. E o que vai acontecer? O ânion
que está sobre o átomo de carbono, vai abstrair H+, formar o hidrocarboneto correspondente mais hidróxido do metal que está ali como contraído. Isso vai acontecer tanto para água quanto para álcool. Então, hidrogênio ligado ao heteroátomo, a átomo eletronegativo, principalmente oxigênio e nitrogênio, não podem, substâncias que contenham hidrogênio ligado a oxigênio ou hidrogênio ligado a nitrogênio, não podem estar presentes no meio reacional quando eu estou trabalhando com organometálico, porque senão o organometálico vai abstrair esses hidrogênios na forma de um próton, vai matar o organometálico, eu não vou ter organometálico disponível para fazer a reação de adição. Isso acontece para os organomagnesianos e também para os organolítio, que abstrai H+, forma o hidrocarboneto correspondente, mais o hidróxido do metal envolvido em ligação com carbono. Aqui tem uma reação específica, o organometálico faz o ataque à carbonila deficiente em elétrons. Nessa primeira etapa eu tenho hétero-anidro, eu gosto de chamar a atenção disso aqui, e aqui uma etapa seguinte, onde eu adiciono meio ácido aquoso, e aí eu tenho a protonação do alcóxido intermediário e formação do sal, né, do metal. Então, olha só o que acontece. Eu tenho aqui um reagente de Grignard, um haleto de alquil magnésio, isso aqui é um carbânium, que faz a adição sobre o carbono carbonílico deficiente em elétrons, clivagem da ligação pi, o par de elétrons fica sobre o oxigênio, que agora está com a carga formal negativa, isso aqui é um alcóxido. Isso tudo se dá em meio anidro. Não posso ter água aqui, porque senão eu vou matar o meu organometálico. Eu não quero que isso aconteça, porque eu preciso que meu organometálico faça a doação de elétrons para o carbono carbonílico, ok? Agora, a partir do momento que a ligação carbono-carbono foi formada, ou seja, que a reação de adição à carbonila foi feita e formei o alcóxido, aí sim eu posso colocar meio ácido, porque esse alcóxido é protonado, gera o álcool correspondente e a reação está terminada. Na verdade, nessa segunda etapa, meio ácido funciona simplesmente para a protonação desse alcóxido intermediário que é formado após a adição do organometálico. Aqui eu tenho um exemplo de um organometálico de magnésio, né, um reagente de Grignard, reagindo com formaldeído, gerando o respectivo álcool primário. Olha, essa porção vem do formaldeído e essa porção aqui vem do organometálico. Organometálico, formaldeído, tá vendo? Então, o formaldeído, ele gera, pela adição de organometálicos, ele vai gerar álcools de natureza primária, porque o carbono carbinólico vai necessariamente estar ligado a dois hidrogênios, que é o que eu tenho aqui na estrutura do aldeído de partida, que é o aldeído mais simples, né? O formaldeído, inclusive, o mais reativo. Um exemplo específico aqui, o brometo de fenilmagnésio, fazendo a reação de adição ao formaldeído, meio anidro, formação do alcóxido. Uma vez feita a adição e havendo a formação dessa ligação carbono-carbono, eu adiciono meio ácido aquoso ao meio, o ácido aquoso ao meio, levando a protonação do alcóxido e formação, nesse caso, do álcool benzílico, álcool primário. Ok? Agora, com aldeídos diferentes do formaldeído, ou seja, aldeídos no qual o carbono carbonílico já é um carbono primário, ele já está ligado a um radical alquila, quando ocorre a adição do organometálico, em concomitante quebra da ligação π, eu formo um intermediário alcóxido que é secundário, tá vendo? Esse carbono aqui que está sustentando o oxigênio é secundário no momento que ele é protonado
eu gero um álcool secundário, um carbono carbinólico secundário. Um exemplo dessa reação é a reação do brometo de etilmagnésio com acetaldeído. Eu ressaltei a presença aqui da metila ligada ao carbono carbonílico. Isso aqui é um carbânio. O ataque se faz, clivagem da ligação π, meio anidro, está ocorrendo a reação de adição. Essa ligação foi a ligação formada. Eu formei esse alcóxido intermediário. Esse alcóxido intermediário, né? Ele abstrai H+, nessa segunda etapa agora de adição de meio ácido aquoso, e forma, então, o álcool secundário, visto que eu já tinha um radical metila ligado ao carbono carbonílico, aqui ele, e eu liguei depois o carbono do organometálico, formando essa ligação carbono-carbono aqui. Então, levei a formação de um álcool secundário. Quando o composto carbonílico é uma acetona, o que acontece, gente? O carbono da carbonila ele já é um carbono secundário. Ele está ligado a dois outros radicais orgânicos. Então, quando eu ligo o terceiro e formo o alcóxido, numa primeira etapa em meio anidro, esse alcóxido já possui, então, aqui um carbono terciário, sustentando o oxigênio. Com a adição do meio ácido, que é uma solução aquosa do cloreto de amônia, que é um sal de um ácido forte com a base fraca, eu tenho a protonação do alcóxido e formação de um álcool, olha o carbono carbinólico aqui, terciário. Então, formaldeído, reagindo com organometálicos, ganhar ou organolítio, gera álcools primários, aldeídos superiores ao formaldeído geram álcools secundários e cetonas álcools terciários. Um exemplo aqui de um organomagnesiano, que é o brometo de butilmagnésio, reagindo com a acetona, que é a propanona, já é um carbono secundário aqui, ó. Quando esse ataque se dá e forma-se o alcóxido intermediário, esse alcóxido, depois de protonado, gera o álcool terciário correspondente. Ésteres adicionam dois equivalentes de organometálico. Sofrem adição de dois equivalentes do organometálico. Como é que isso acontece? A carbonila do éster também é uma carbonila deficiente em elétrons, ok? Eu tenho o carbânion aqui do organomagnesiano. Esse carbânion faz o ataque ao carbono carbonílico, clivagem da ligação π, nessa primeira etapa que se dá em meio anidro, formação desse intermediário do tipo alcóxido. Só que, como eu tenho ligado ao carbono uma etoxila, esse par de elétrons volta e isso sai como um grupo abandonador, visto o oxigênio acomodar bem a carga negativa. E eu formo intermediariamente uma acetona, que tem um carbono carbonílico mais deficiente em elétrons do que o do éster. Por quê? Porque o éster possui esse oxigênio que doa elétrons para o carbono carbonílico por ressonância, que é um efeito eletrônico de doação muito efetivo, diminuindo a deficiência em elétrons desse carbono. Aqui o efeito é somente indutivo. Lá o efeito é indutivo e também de ressonância, devido a esses pares de elétrons não compartilhados do oxigênio. Em meio anidro, a adição do primeiro equivalente
Só que a cetona formada, por ser mais reativa do que o éster de partida, ela continua adicionando organometálico, gerando, depois da reação de protonação em meio ácido, o álcool terciário. Aqui um exercício, né? Pedindo para a gente preparar o álcool abaixo utilizando a reação de Grignard. Já coloquei de propósito aqui, né? Duas porções, você vê uma porção azul e uma porção vermelha, e aí a gente pode usar uma seta de retrossíntese. O que a seta de retrossíntese faz, gente? Ela mostra aonde você tem, onde você quer chegar, o que você quer preparar, e voltando para os precursores. Então, imagina que no precursor, já que eu tenho que usar uma reação de Grignard, eu posso usar o organometálico dessa porção reagindo com a acetona que vai estar nesse carbono aqui. Ou seja, a preparação vai envolver a reação dessa cetona de etilcetona ou 1, 2, 3, 4, 5, 3 pentanona reagindo com brometo de fenilmagnésio. Então, como é que vai ser a síntese? A síntese vai se dar. Lá em cima a gente tem a retrossíntese, né? A reação da acetona tratada com brometo de fenilmagnésio. Você pode abreviar a fenila, gente, o anel aromático, pelo radical pH, tá? Brometo de fenilmagnésio. Milionidro. O que eu vou ter? A reação de adição e formação desse alcóxido, adição da fenila. Ok? E numa etapa subsequente, depois que a adição se fez, eu coloco isso em presença de H3 ou mais, que vai protonar o meu alcóxido, gerando o álcool terciário correspondente, que é exatamente essa estrutura aqui. Vou limpar um pouquinho aqui o meio de campo, para a gente visualizar isso melhor. Aqui, vemos duas etilas, fenila ligado ao carbono carbinólico, com álcool terciário. Ok? Os reagentes de lítio vão funcionar da mesma maneira que os reagentes de Grignard, os organomagnésios. Então, todas as reações que nós desenhamos e discutimos até aqui para os reagentes de Grignard vão acontecer da mesma maneira para os reagentes do tipo organolítio, para os organometálicos organolítio. Aqui eu tenho um exemplo de um organolítio reagindo com uma carbonila, carbônio fazendo adição, clivagem da ligação π, formação do alcóxido de lítio intermediário, e depois de adição do meio ácido, dá o álcool correspondente. Ok? Então, todas as reações que, obviamente, a reatividade dos organolítios, dos organomagnésios são distintas, mas, em linhas gerais, para o que interessa para a gente aqui, as reações que a gente viu para os organometálicos de magnésio vão acontecer da mesma maneira para os derivados organometálicos de lítio. Ok? Vou botar aqui mais alguns exemplos para a gente finalizar. A ciprexanona, por exemplo, reagindo com brometo de etilmagnésio,
heteranidro, H3 ou mais, produto formado, qual será? Produto de adição, o álcool, nesse caso, é uma acetona, produto de partida, um álcool terciário correspondente. Um outro exemplo. Um aldeído, nesse caso aqui o benzaldeído, reagindo com fenillítio. Poderia ser também um organomagnesiano, mas para usar um exemplo de um reagente de lítio, eu vou usar o fenillítio. Heteranidro. Primeira etapa tem que ser em meio anidro para eu não matar o meu organometálico, seguido de uma segunda etapa de adição de meio ácido. Formação de um álcool, nesse caso, secundário. Carbono carbonólico lá em cima de um álcool terciário, aqui de um álcool secundário. E mais um exemplo. Reagindo com formaldeído. Heteranidro, H3 a mais. Nesse caso aqui, o organometálico tem 5 carbonos, eu vou adicionar um sexto carbono proveniente do formaldeído, e aí eu vou ter um álcool em 6 carbonos. E nesse caso aqui, olha, esse é o carbono que veio do formaldeído, meu álcool é um álcool primário. Então, com cetonas eu tenho álcools terciários, com aldeídos superiores ao formaldeído eu tenho álcools secundários e com formaldeído propriamente eu tenho álcools primários. E só para finalizar, um quarto exemplo aqui, a reação de um éster, pegar aqui um benzoato, reagindo com organomagnesiano, né? Em heteranidro, seguido da adição de H3 ou mais. O que vai acontecer? Vai adicionar 2 equivalentes, o primeiro vai formar uma acetona, o terceiro vai formar o álcool terciário, o alcoóxido terciário correspondente, que depois de protonado gera o álcool desejado. E assim eu tenho a questão do éter, adicionar 2 equivalentes do organometálico, como está mostrado aqui. Ésteres vão aos respectivos álcools terciários. Ok? Então, a gente continua na aula de quarta-feira, né, dia 3, de 8 às 10. A gente vai ter uma aula onde a gente vai continuar falando de nucleófilos de carbono, mais especificamente das reações de Wittig e as reações também de condensação aldólica. Então, são 2 pontos extremamente importantes e não percam, estejam presentes nessa aula para a gente avançar nesse conteúdo de reações de adição a carbonila de aldeídos e cetonas. Ok? Obrigado.